Livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 23, a igreja achou? Amém. Pode dizer amém. Graças então vamos a Deus. estar lendo. A parábola do trigo e do joio. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia! Até aí, meus amados irmãos, podem sentar. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença, mais uma vez eu me coloco para ser instrumento em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha usar o Teu servo com graça, sabedoria e autoridade, Senhor. E não me deixe, Pai, pecar contra Ti, nem envergonhar a Tua obra. Amados, nós sabemos que desde o princípio, o inimigo de Deus, ele tem tentado destruir todas as coisas que Deus tem feito. Aleluia. Deus instituiu o casamento entre homens e mulher. O inimigo implantou o casamento homem com homem, mulher com mulher. Deus, ele quer ver o homem trabalhando, prosperando, tanto material quanto espiritual. O inimigo de Deus, ele quer ver o homem rastejando, ele quer ver o homem mendigando, sendo dominado pelo vício do álcool e das drogas. Jesus, ele veio para dar vida e dar vida com abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia nos diz, amados, que ele é o pai da mentira. E, se possível, enganará até os escolhidos. A Bíblia nos diz, amados, que em certas circunstâncias, o bem e o mal crescem juntos. E até, em certas circunstâncias, e até andam lado a lado, mas o final tem o seu, cada um tem o seu destino. Ao final, cada um tem o seu destino. E Jesus, através dessa parábola, ele vem nos alertar, ele vem nos advertir sobre o discernimento da palavra dele e a vigiar. Aleluia. Ele vem nos alertar nesse sentido, e ele começa dizendo que o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O que o Senhor quer dizer? A interpretação está no versículo 37, que diz assim: o homem que semeou é o filho do homem. E quem é o filho do homem? Jesus Cristo é o filho do homem. E ele semeou o quê? Semeou a boa semente, que é o quê? O que é a boa semente? A palavra de Deus. E ele semeou aonde? No seu campo. Que campo é esse? No mundo. Então Jesus, ele semeou a palavra de Deus no mundo. E aí, meus amados, eu
faço uma reflexão. Eu faço uma reflexão e eu entendo que o joio e o trigo estão em todos os cantos deste mundão afora aí. Tem joio e o trigo nas áreas municipais, tem joio e trigo nas áreas federais, tem joio e trigo na educação, tem joio e trigo na saúde, tem joio e trigo em toda a nossa sociedade por aí. E nas igrejas, amados, também não é diferente. Nas igrejas também não é diferente. Mas todas as igrejas têm trigo e joio. Eles se vestem como cristão, eles cantam como cristão, eles pregam como cristão, mas lá no fundo, eles são diferentes. Se nós pegarmos um ramo de joio e pegarmos um ramo de trigo e colocar lado a lado, nós vamos ver que eles são idênticos. Mas no fundo, eles são diferentes. Não temos dúvida disso. Por quê? Porque o trigo tem semente, o joio não tem nada. O trigo, ele dá fruto, o joio não dá nada, não tem nada, só casca. Amados, e eu não posso dizer que você é joio. E você também não pode dizer que eu sou joio. Por quê, meus amados? Porque a igreja é como um hospital. Glória a Deus. E todos nós estamos aqui para sermos tratados de alguma coisa. Eu, por exemplo, estou sendo tratado do alcoolismo. É um vício. Outros são tratados de uma enfermidade forte, perigosa. Outros estão tão quebrados que é preciso fazer um vaso novo. E o oleiro está aqui, meus amados. O oleiro está aqui contemplando o teu coração, contemplando a tua atitude. Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui para aprimorar, para nós assim, chegarmos à santidade, para nós sermos transformados e chegar à santidade, porque sem a santidade ninguém verá Deus. Está na Bíblia isso. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Por isso, meus amados, ontem a palavra da irmã me pegou e estamos completando isso aqui agora, neste momento desta manhã, no qual o Senhor tem colocado no meu coração. Não murmure, não queira perfeição em nossas vidas, não queira perfeição dentro da perfeição, porque o único perfeito que teve na terra foi Jesus Cristo. Amém. Nós não vamos chegar à perfeição. Então, amados, não murmure. O Senhor Jesus já pagou as nossas almas na cruz do Calvário. E Ele quer que nós sejamos uma unidade, somos vários membros, mas um corpo só, aonde Cristo é o cabeça. E se nós deixarmos Cristo trabalhar, Ele vai terminar a boa obra do qual Ele começou em ti, em mim, em nós. Aleluia. Não temos dúvida disso, amado. É tão importante o que a irmã ontem usada por Deus disse, e ficou gravada no meu coração.
amais uns aos outros, não importa, não só na oração, mas faça alguma coisa por aquele que necessita de alguma coisa, ele não citou. Aleluia. Isso é o que o Senhor quer de nós. Porque ninguém é tão pobre que não possa dar nada a alguém que necessita, mesmo que seja um abraço, uma palavra de conforto. Isso é importante muitas das vezes para uma pessoa lá na rua, até mesmo que a gente está passando uma situação como a irmã citou, a gente vê as pessoas assim bem vestidas, vê uma pessoa assim, tal, mas não sabe o que está havendo no fundo lá do seu coração. A gente não sabe, se Jesus não revelar, a gente não sabe. Mas olha, amados, nós somos vários membros, mas um corpo só, aonde o cabeça é Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Ele já pagou a nossa alma na cruz do Calvário, por isso Ele nos alerta. E voltando ao texto, diz assim: mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Amados, o inimigo aqui é o diabo. E o joio são os filhos do maligno. E o trigo são os filhos do reino. E aí então ele veio, semeou o trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? Por que então veio o joio? E o Senhor então disse: foi um inimigo que fez isso. E os servos então perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? E o Senhor disse: não, porque para que eu arrancar o joio, possas também arrancar também o trigo. Deixai-o crescer juntos. Aleluia. Esta é a resposta para mim e para ti. Deixar crescer juntos. Deixar crescer junto. Por quê? Como eu já citei, eu não posso dizer que tu és joio, nem tu pode dizer que eu sou joio. Somente no dia da ceifa é que saberemos quem é joio e quem é trigo. Aleluia. Não tenhamos dúvida disto, meus amados. Somente no dia da ceifa poderemos saber quem é o joio e quem é o trigo. Voltando ao texto: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amados, a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. E naquele dia, o Senhor dirá aos seus ceifeiros, que são os anjos, para vir colher primeiro o joio. Primeiro o joio para os queimar. Para os queimar. E depois, então, ele vai juntar os trigos e vai botar no celeiro, que é o reino de Cristo. Aleluia. Amados, é muito importante nós seguirmos a palavra como foi citada aqui. Não desista. Não desista.
Ainda há tempo para sermos, porque a pergunta para mim é essa: será que eu sou joio ou será que eu sou trigo? A pergunta que eu faço para mim é esta. Mas eu creio que ainda há tempo para mim ser trigo. Porque Deus está trabalhando, Jesus trabalhando na minha vida, nós podemos chegar ao trigo. E esse tempo que Ele dá é para o joio aceitar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, para que nós venhamos chegar à santidade, porque, como eu citei, sem a santidade ninguém verá a Cristo. Aleluia. Quero passar no versículo 40, que diz assim: e assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, é tão bonito aquele cartaz que diz ali, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que, amados? Porque Deus não opera na divisão. Deus não opera na divisão. Que venhamos ser, como o templo, e peço a Deus que venhamos ser unidos num só propósito, num só espírito, num só coração, para estarmos fazendo a obra de Deus nesse lugar, ou até onde o Senhor quiser, mas que venhamos fazer a obra de Deus sem murmuração. Sem murmuração, porque Deus não se agrada dos murmuradores. E tudo, amado, tudo quanto fizeres, faça em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Aleluia. Porque, amados, para que nós possamos ter naquele dia da ceifa, possamos ser trigo e não joio. Possamos ser recebidos lá no céu, para termos aquela recompensa do qual o Senhor diz que Ele tem para nós, que é a vida eterna, meus amados. É a vida eterna que está dependendo de nós. Então só depende de nós, e se nós dermos ouvido a esta palavra, se nós dermos ouvido à vontade de Deus, com certeza chegaremos à santidade, e aí então veremos a Cristo face a face. Aleluia. Eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele ainda vai nos dar. Eu creio, como diz a palavra dele, eu posso desaparecer, mas as palavras do Senhor, elas continuarão. A obra do Senhor, ela continuará. E com certeza, como foi citado, muita gente virá. Deus vai usar os seus servos aqui nesse lugar, e a vizinhança inteira vai vir gente de longe, atrás de bênção, porque o Senhor se fará presente, ou melhor, se fará milagre nesse lugar. Eu creio nisto. Não é porque eu estou à frente, mas a verdade é que ninguém é mais do que ninguém, a não ser o Jesus Cristo nesse lugar. Glória a Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Somos todos doentes, estamos nos tratando, e
servos do Senhor. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, como a palavra nos diz, tudo depende da nossa busca. Aleluia. E quanto mais nós buscar, quanto mais nos aprender, mais o Senhor vai nos usar, mais nós podemos discernir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Faça isso. Peça a Deus, porque Ele diz na sua palavra, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá abertamente e não lançará no rosto de ninguém. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Amém.